Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade. Como de costume, vou chegando. A gente está falando sobre potência e energia elétrica e não tem jeito melhor de falar de energia elétrica do que com problemas reais de provas reais. Beleza? Então vou colocar aí, uma aplicação bem direta aí do nosso. Eu vou ter que sair daqui, né? Mas deixa eu aí. Atualmente, os aparelhos eletrodomésticos devem trazer uma etiqueta bem visível contendo vários itens do interesse do consumidor para auxiliá-lo na escolha do aparelho. A etiqueta à direita é um exemplo modificado, na prática as faixas são coloridas, na qual a letra A sobre a faixa superior corresponde a um produto que consome pouca energia e a letra G sobre a faixa inferior corresponde a um produto que consome muita energia. Aqui, assim, é uma visão geral, né? Os mais econômicos vão estar na faixa A, os menos econômicos na G. Né? Existem aparelhos que, mesmo econômicos, vão consumir bastante energia. Beleza? Só para constar. Nesse caso, trata-se de etiqueta para ser fixada em um refrigerador, uma geladeira. Suponha agora que no lugar onde está expresso XYZ, que é aqui, consumo de energia em kWh por mês, esteja impresso o valor 41,6. Então, em vez dele ir lá e editar, ele botou para você considerar aqui. Então, o consumo de energia deste equipamento é dado como 41,6 kWh por mês. Considere que o custo do quilowatt-hora seja igual a 25 centavos. Uma questão meio antiga essa aí, viu? Acho que ela veio de um vestibular lá dos 2016, 2015. Né? Poucos lugares no Brasil ainda tem o quilowatt-hora a esse valor tão pequeno. Beleza? Só para constar. Aqui em Brasília, já falei, em torno de R$1. Com base nessas informações, assinale a alternativa que fornece o custo total do consumo dessa geladeira, considerando que ela funcione ininterruptamente ao longo de um ano. Beleza? Aí vem as opções aqui. Né? Desconsidere o fato de que esse custo poderá sofrer alterações, dependendo do número de vezes que ela é aberta, do tempo que permanece aberta e da temperatura dos alimentos colocados no seu anterior. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é analisar isso aqui, né? Esses valores. Vamos ver os dados que nos interessam para a gente poder anotar eles. Olha lá. Ele está falando que essa geladeira consome 41,6 kWh por mês. Então, vou anotar aqui a energia consumida, 41,6 kWh por mês. É isso que ele está falando, né? Pelo menos é isso que está escrito aqui, né, não? Suponha que no lugar onde está expresso XYZ esteja escrito 41,6. Isso aqui é por mês. Né? No período de 12 meses, vai ser esse valor multiplicado aí por 12. Vamos escrever isso? Deixa eu aparecer aqui agora. Então vamos ter 41,6 kWh por mês vezes 12. Fazendo essa continha, nós chegamos em 499,2 para tudo. Aqui dá para perceber que as alternativas é para pegar emocionado, né? Para pegar quem nasceu de 7 meses. Tá com pressa. É essa piada, entendeu? Nasceu de 7 meses, a pessoa está com pressa, normalmente nasce com 9, nasceu 2 meses antes, né? Na verdade, isso não tem relação nenhuma com a personalidade da pessoa. Não sei por que existe essa piada ruim. Isso não tem nada a ver com a aula. Aqui a gente vê o 499,2 aqui, ó, bem na cara aqui, ó. Mas olha o que está sendo dito. Que 41,6 é o consumo em quilowatts-hora por mês. Então, peraí, então estou pegando quilowatt-hora por mês, multiplicando por 12 mês, né? São 12 meses. Então, isso aqui, ó, é o consumo anual de energia em quilowatt-hora. É o consumo anual. E ele falou que cada quilowatt-hora custa 25 centavos.
Então, para saber os reais, que é o que tem aqui, ó, eu tenho que pegar essa quantidade e multiplicar por 0,25. Vamos fazer essa continha? 499,2 vezes 0,25. A verdade é que multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4, né? Então fica 499,2 vezes 0,25, que é o mesmo que 499,2 dividido por 4. Se você fizer essa continha, você vai achar 124,8. 124,8 ou R$ 124,80, como consta aqui na letra A, na opção A. Beleza? Bem tranquilo. Você fala, nossa, mas o negócio de multiplicar por 12. Mas a pessoa que olha para esse monte de dados e não consegue converter isso aqui na multiplicação por 12, ela vai errar. Beleza? Pergunta que não foi feita. Qual é a corrente elétrica consumida por essa geladeira? Qual que é a corrente elétrica que ela consome? Porque está falando aí, ó, que o consumo de energia é esse daqui. Será que você conseguiria achar a potência dela? Aí com a potência, achar de repente aí a corrente, sabendo que a tomada é 220 volts? Vamos fazer essa análise? Então, ó, já temos o número aqui. Deixa eu só limpar essa tela. Olha aí. 41,6 kWh. Isso aqui é energia no mês. Um mês tem 30 dias. Então, ele consome, a geladeira, né, ou o refrigerador, 41,6 kWh para cada 30 dias. 30 dias. Cada dia tem 24 horas. 41,6 dividido por 30 vezes 24 kWh por hora. Então, isso aqui vai me dar a potência da geladeira em quilowatts. Deixa eu sair daqui. 41,6 dividido por 30, você pegando o resultado e dividindo por 24, isso vai resultar em 0,057 aproximadamente quilowatt, que é o mesmo que 57 watts. Então, a gente... dá para ficar aparecendo aqui. Então, a gente consegue achar a potência da geladeira, sabendo a energia. Porque a energia é a potência vezes o número de horas. Então, olha aí, a geladeira, realmente a potência média dá isso aí mesmo, né? Quando ela está ligadona mesmo, ela dá 200, às vezes 300 watts, aí tem geladeira que dá bem mais, mas não é toda hora, né? Não é 24 horas. Ela vai um pouquinho, depois desliga, vai um pouquinho, depois desliga. Depende se abriu, fechou a porta, se botou coisa quente lá dentro, mas 57 é um valor bem razoável. Então, essa é a potência da geladeira. Potência 57 watts. Por que isso aqui é legal? Ora, porque potência com P de produto, potência é o produto, tensão corrente. Então, 57 é a tensão da tomada, 220 volts, vezes a corrente. Então, em média, a nossa geladeira consome 57 dividido por 220. Vamos fazer essa continha? Se a gente pega os 57 e divide por 220, isso resulta em 0,259 amperes, que é uma coisa assim mais ou menos, né? Realmente aí 259, perto de 260 miliamperes, né? Seria a corrente média consumida aí pela sua geladeira. Beleza? Por que eu estou falando isso? Temos que ponderar e saber o que é potência, qual é o seu efeito, o que é energia, o que é corrente, o que é voltagem, o que é resistência. Porque é isso que vai resolver os problemas como esse em duas linhas. Vamos fazer mais? Tem mais, estou cheio aqui, estou cheio de problema aqui. Vamos lá. Todos os dias você faz 2 torradas para tomar o seu café da manhã.
O elemento de aquecimento da torradeira é um fio de níquel-cromo, cuja resistividade na faixa de temperaturas da torradeira é 1,2 vezes 10 a menos 6 ohm metro. Veja a importância dessa unidade aqui, ó. Significa que as resistências têm que estar todas em ohms e as grandezas de comprimento todas em metro. Então, centímetro, milímetro, centímetro quadrado, milímetro quadrado, tem que virar tudo metro. Metro quadrado, metro cúbico, que seja. Né? Aqui não tem volume, mas enfim, você entendeu. O fio tem comprimento 6 metros e área da secção transversal 0,36 milímetros quadrados. A torradeira é ligada em uma tomada cuja diferença de potencial é 120 volts. Ao final de um mês de 30 dias, qual é o custo aproximado do preparo de todas as suas torradas se você paga 40 centavos por kWh e usa a torradeira por 3 minutos? A torradeira permite fazer 2 torradas por vez. Deixa eu sair daqui. Todos os dias você faz 2 torradas. Então, você faz 2 torradas por vez. Então, a torradeira funciona durante 3 minutos para fazer 2 torradas. E você faz 2 torradas por vez todos os dias. Então, você vai gastar 3 minutos por dia. Então, isso aqui é a interpretação do problema, né? 3 minutos por dia de torradeira. 3 minutos por dia. Em 30 dias, 3 vezes 30, 90 minutos de torradeira por mês. Por mês. Vamos colocar isso aqui em unidades do Sistema Internacional? Isso aqui é o mesmo que 90 vezes 60, se você quiser em minutos, ou 90, se você quiser em segundos, dividido por 60 para você descobrir em horas. Beleza? Vamos resolver isso? 90 vezes 60 resulta em 5.400 segundos. Vamos ver qual dessas grandezas é a que eu vou usar. E 90 sobre 60 dá 1,5 hora. Né? 1h30. Então, durante um mês, você usa 1h30 de torradeira, beleza? Só que aí você precisa de dados adicionais, porque para você conseguir saber os watts, você precisa saber o dado de potência. Você não tem essa informação, né? O que ele te deu aí foi a diferença de potencial, U da tomada, vou anotar aqui em cima, que é 120 volts, e ele te deu também as dimensões do fio, né? O fio que tem lá dentro da torradeira. Né? Então, é um fio de 6 metros, deve estar bem enroladinho lá dentro. Né? Ele tem uma seção transversal, que é a área dele, de 0,36 milímetro quadrado, que é o mesmo que 0,36 para você converter de milímetro para metro é 10 a menos 3. Né? Então, como é quadrado, 10 a menos 3 ao quadrado. Então, é 0,36 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Isso aqui é a área de secção transversal. E o comprimento do fio é um comprimento de 6 metros. 6 metros. Ele também falou para a gente a resistividade, representada pela letra grega Rho, como nós já combinamos, 1,2 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Vamos encontrar essa resistência? Para achar a resistência a partir da geometria do resistor, você usa a fórmula do meme pronto, Rho L sobre A. A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Namastê. A resistência vai ser a resistividade, 1,2 vezes 10 a menos 6. L é o comprimento, 6 metros. E a área, finalmente, 0,36 vezes 10 a menos 6.
vezes 10 a menos 6. Você viu que eu nem me preocupei muito em multiplicar isso aí e ficar escrevendo tudo rigorosamente em notação científica, porque eu estava pressentindo que havia essa simplificação a fazer. Finalmente, 1,2 vezes 6 dividido por 0,36 resulta em 20. 20 ohms. Essa é a resistência elétrica do resistor que está sendo usado na torradeira. Parabéns! Acabou de fazer metade do problema. Vamos acabar com ele? Aqui a situação está bem interessante. Eu vou pegar os dados importantes. Eu tenho um resistor de 20 ohms. Então, eu tenho um resistor, vou botar o dado aqui em cima e a gente faz a continha ali embaixo. Eu tenho um resistor de 20 ohms. Esse resistor está ligado numa fonte de tensão que vale 120 volts. 120 volts. Tudo que a gente sabe é potência é o produto tensão corrente. Produto com P de potência. E resistência é a razão tensão corrente. Eu não tenho a corrente aí em momento algum. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar aqui na fórmula de baixo, colocando a resistência igual a 20, a voltagem, que é a tensão, 120, dividido pela corrente. 20 vezes a corrente resulta em 120. Estou passando isso aqui multiplicando para lá, Então, a corrente 120 sobre 20 dá 12 sobre 2, que é uma corrente de 6 amperes. Agora eu consigo calcular a potência. A potência é a tensão 120 vezes a corrente 6. Isso resulta em 720 watts. Beleza? Aqui vale a pena fazer só um comentário que, se você procurar nos livros, você vai ver que realmente eles escrevem a fórmula da primeira lei de Ohm como U igual a RI. E eles misturam essa fórmula com a fórmula da potência da seguinte maneira, botando o U aqui e botando o I aqui. Se você bota o U de cá, você acha que a potência é RI vezes I, que é RI ao quadrado. Então, é uma outra forma de calcular aí a potência, beleza? Você vai achar nos livros. Se você chama o I de U sobre R, a potência fica U quadrado sobre R. Então, assim, a galera que está fritando aí, fazendo exercício pra caramba, às vezes decora essas fórmulas alternativas, que nada mais são do que a junção de duas fórmulas básicas, para conseguir agilizar a resolução do problema. Você vê aqui, eu tinha U e R. Bastaria dizer que P é U quadrado sobre R. U ao quadrado, 120 ao quadrado, sobre 20. Que vai dar aqui a mesma coisa, 144 vezes 100 sobre 20, os mesmos 720 watts, que é o que a gente queria, beleza? Não tem problema nenhum, se quiser decorar da outra forma, quanto mais exercício você fizer, mais fácil vai ser de decorar. Se você estiver fazendo poucos até agora, guarda, potência, produto, tensão corrente. Resistência, com R de razão, razão, tensão corrente. Beleza? São as duas únicas formas que você tem para construir esses conceitos aqui. Tá, mas o que eu ganhei com esse negócio aí? O que eu ganhei com isso? Deixa eu sair daqui. O que eu ganhei com isso? Ora, eu cheguei à conclusão de que a potência é 720 watts, que é o mesmo que 0,72 kW. Por quê? Eu não quero saber a energia. Para eu saber a energia, eu tenho que saber os quilowatts e as horas, porque energia é quilowatt-hora. Bom, os quilowatts estão aqui, 0,72. O tanto de horas eu já sei, no mês inteiro, 1,5. Então, eu vou pegar, para achar a energia, eu vou pegar a potência em quilowatts e multiplicar pelo tempo em horas. Eu vou pegar os quilowatts e vou multiplicar pelas horas. Quantos quilowatts? 0,72. Quantas horas? 1,5. E agora eu vou executar essa multiplicação de 0,72 vezes 1,5. Isso resulta num total de 1,08 kWh. E ele fala ainda
que cada um desses quilowatt-hora está custando 40 centavos. Então, custa 40 centavos por quilowatt-hora. Então, em torno de 1,08 vai dar um custo total de 1,08 multiplicado por 0,4. Se você faz essa continha, você vai chegar exatamente em 0,432, também conhecido como 43 centavos. Beleza? Então, o custo mensal para você fazer 2 torradas por dia nessas condições, 43 centavos por mês. Beleza? É isso que o problema queria de você, 43 centavos por mês para você conseguir estimar esse gasto. Mais um exercício aí, ó, bem no estilão do Enem, aí, das coisas que aparecem desse assunto. Ó. Imagine uma cozinha que possui uma tomada elétrica apenas para o forno elétrico. 127 volts, 2.540 watts. Veja, um forno, uma tomada. A tomada é do forno. Ela é dele, não é para você ligar outras coisas junto. Tem que ser a tomada dele. Esse é o seguro. Vamos lá. A tomada elétrica em questão está ligada a um disjuntor independente em conduíte, utilizando o fio 6AWG. Claro que eu não faço a menor ideia. Tá, mentira, eu fiz engenharia elétrica, eu sei o que é isso. Mas assim, essa leitura não me dá nada, né? Nada. Disjuntor independente em conduíte. Disjuntor. Disjuntor é aquela chave do quadro central de energia da sua casa. Deve ter um quadro central aí na sua casa. Deve ter, não. Tem um quadro central de energia na sua casa. Te mostrar uma fotinha de um quadro central aqui. Olha aí, ó, provavelmente você tem aí na sua casa um quadro como esse, né? Aqui, ó, nós temos os maiores, né, que seria um deles aqui é o central e tudo mais. Às vezes tem alguns elementos de proteção associados a ele aqui, mas o que nos interessa aqui mesmo são esses aqui de baixo. Ó. Cada chavinha dessa daqui não é simplesmente um mecanismo de ligar e desligar a luz. É um mecanismo de proteção. Então, por exemplo, suponha que essa chavinha aqui seja uma chave de 10 amperes, significa que, se por acaso o circuito da sua casa, que deve ter aí umas lâmpadas, umas tomadas, se eles passarem de 10 amperes, essa chave aqui ela cai, ela desliga. Né? E no momento em que a chave desliga, você protege o circuito, né? Do incêndio, alguma coisa assim, de superaquecimento. Então é para isso que servem os disjuntores. Então o quadro de luz é isso aí, ó. Aí cada grupo de lâmpadas, tomadas, vai ter o seu próprio disjuntor de acordo com a norma, né? E aí você vai ligando as coisas aí tudo junto. Olha esse mundo de fio verde aqui, ó. Isso aqui são os fios do aterramento da casa, ó. É isso aqui que vai para o terceiro pino, aquele pino central da tomada. São esses diversos fios verdes aqui, né? Todos eles vão ser ligados lá no terra. Né? Talvez se na sua casa não tiver esses disjuntores desses novos branquinhos aqui, talvez tenha uns bem antigos. Ó. Antigamente os quadros eram assim, ó. Tipo esse aqui, olha a diferença, né? De um para o outro. Né? Fisicamente, esses aqui eles são mais rápidos, os branquinhos, né? Mais modernos. Mais rápidos, mais confiáveis e tal. Mas antigamente existia isso aqui também não está perdido não. Vários, na minha casa mesmo é desse daqui, desse velho aqui, funcionam perfeitamente. Caem, inclusive, quando necessita e tal. E aqui dá para ver escrito, ó, que são vários disjuntores de 25 amperes, tem aqui um de 30 também, né? Então isso aí é o quadro de energia. Esse aí é o quadro, beleza? Quadro de distribuição, que é o nome disso. Vamos voltar para o problema. A tomada elétrica em questão está ligada a um disjuntor independente em conduíte, utilizando o fio 6AWG. Ele só quis dizer que tem uma chavinha dessa daqui, independente para o forno. É isso. E ele está passando sozinho, o fio dele está passando sozinho dentro do buraco. Beleza? Foi isso que ele quis dizer. E aí ele usa o fio 6AWG. Que fio é esse?
Bom, o problema deu uma tabela aqui, ó. Fio 6 AWG, ó, especificações geométricas. AWG 6 é um fio de 4,11 milímetros de diâmetro, que tem 60 amperes de corrente máxima permitida, ou se ele estiver em aberto, ou se ele estiver em conduíte, ou seja, dentro do buraco, que é o caso ali, 55 amperes é a corrente elétrica máxima que o fio permite. Beleza? Aqui dá para ver que ele usou um monte de informações técnicas, mas elas estão lá na tabela. Repito, observe ao seu redor. Se você não foi ver o quadro de energia da sua casa, vá. Olhe o quadro da sua casa. Abre a portinha, olha para a cara dele. Não precisa mexer em nada não, pelo amor de Deus. Né? Olha para a cara dele, fecha ele de volta para você ver. Até porque aquele negócio lá, tudo isso aqui que você está vendo aqui, ó, isso aqui é tudo fio vivo. Você botar a mão aqui dá choque, beleza? Então, esses parafusos aqui também, então não é um negócio realmente para ficar aberto mesmo não. Né? Mas olhe, vale a pena olhar, beleza? Então, você tem aí, deixa eu sair daqui. Você tem aí o fio, ele é um disjuntor independente, o fio está passando dentro do buraco, né? Ou seja, em conduíte, não é um fio exposto, e ele está usando o fio 6AWG, que é o fio lá que a gente viu na tabela. O proprietário quer uma nova tomada para um segundo forno elétrico, com a mesma potência, mesma voltagem, e pretende aproveitar a ligação já existente. Ele contrata um eletricista para fazer o serviço, o eletricista vai ter que fazer uma emenda do fio e, sabedor que as emendas são potenciais regiões de perigo de incêndio, antes de começar a fazer o serviço, ele pergunta para o proprietário se naquela tomada será ligado apenas o novo forno. O proprietário pensa e responde que os dois fornos não serão ligados simultaneamente, mas que eventualmente poderá ligar na nova tomada um grill, né? Que ele tem 127 volts e 3.175 watts. Tá vendo o perigo, né? O cara já tem um forno. Ele vai botar um segundo. E aí ele está criando a tomada para o segundo forno. Até aí tudo bem. Mas aí ele pensou o seguinte, tu vai ligar só o forno? Aí ele falou, não, tem vez que eu vou ligar o grill. E olha a potência do grill, 3.175. É aquela história do secador lá. Vamos nessa, vai vendo. E ele poderia ligar o grill junto com um dos dois fornos elétricos. Com essas informações, o eletricista precisa tomar a decisão de como que ele vai fazer a emenda para a nova tomada com a fiação em conduíte, ou seja, com a fiação dentro do buraco. Tem um buraquinho fechado para passar a fiação, beleza? Então, aí, avançando, esse aqui foi o nosso exemplo, né, do quadro de luz, e aí ele disse isso, ó. Se for utilizado apenas o forno elétrico, o eletricista precisará usar o fio 14. Se forem usados o grill e o forno, mas não simultaneamente, o eletricista deverá usar o fio 12. Se forem usados o grill e o forno simultaneamente, o eletricista deverá usar o fio 6. Se somente o forno for utilizado ininterruptamente durante 1 hora, o risco de correr um incêndio será muito alto se for utilizado o fio 10. Se somente o grill for utilizado ininterruptamente durante 1 hora, o risco de ocorrer um incêndio será muito alto se utilizado o fio 10. Então vamos ter que avaliar todas essas afirmações e para fazer isso a gente vai ter que botar os números. Vamos fazer isso? Vamos começar pelo forno, 127 volts, 2.540 watts. 127 volts, 2.540 watts. Agora o grill, 127 volts, 3.175 watts. 127 volts, 3.175 watts. O que eu tenho que avaliar em cada um desses casos é a corrente de cada um. Então veja, ele me deu a potência, P, com P de potência, me deu o U, que é a voltagem. Nós sabemos que potência é o produto, potência é produto, com P de produto. Tensão, corrente. Potência é o produto, tensão, corrente. Então eu consigo achar a corrente de cada um deles, pegando a potência e dividindo pela voltagem.
aqui eu consigo achar a corrente de cada um deles. Corrente do forno, 2.540 dividido por 127. É uns numerozinho meio ruim, mas a conta é feita para dar certo. O forno consome 20 amperes, beleza? Vamos fazer o grill agora? O grill resulta em 3.175 dividido por 127. O grill me dá 25 amperes. Então, agora eu tenho as informações. Se for utilizado apenas o forno elétrico, são 20 amperes. O eletricista precisará usar o fio 14. Vamos ver o fio 14? Eu não quero saber em aberto, eu quero saber em conduíte. O fio 14 permite 15 amperes em conduíte. E eu acabei de ver que o forno consome 20. Então a letra A está errada. Se forem utilizados o grill e o forno, ou seja, um total de 45 amperes, mas não simultaneamente, vixe, então é 20 ou 25. O eletricista deverá usar o fio 12. Então vamos ver o fio 12. Ele permite 20, mas não permite 25, porque o máximo é 20. Então a letra B também está errada. Se forem utilizados o grill e o forno simultaneamente, o eletricista deverá utilizar o fio 6. Então, peraí, se ele for usar o grill e o forno ao mesmo tempo, 45 amperes. Realmente, o fio 6 é o mais apropriado e nenhum dos outros poderá. Então, até agora eu estou com a letra C. Se somente o forno for utilizado ininterruptamente durante 1 hora, o risco de ocorrer um incêndio será muito alto se ele usar o fio 10. Ora, o fio 10 somente com o forno está apropriado, porque o fio 10 aguenta até 30 amperes no conduíte e o forno só tem 20. A mesma coisa nós podemos dizer sobre o grill. Se ele usar somente o grill durante 1 hora, ele pode usar o fio 10, porque o grill consome 25 e o fio 10 suporta até 30. Com isso, a gente marca com segurança a letra C. Deixa eu aparecer aqui no cantinho, vai. A gente marca com segurança a letra C, tomando a decisão que a gente precisava. Beleza? Era isso que eu queria, resolver esses exercícios, mostrar as coisas para vocês. Você não precisa fazer um curso técnico, né, em eletricidade, não precisa saber instalações elétricas prediais para resolver esse tipo de coisa. E isso cai. Cai nas provas, cai nos exames. Por quê? Essa é uma das partes mais palpáveis da física. Então vai lá, dá uma olhadinha, olhar com os olhos, né, com a mão não. Dá uma olhadinha no quadro de luz da sua casa, olha os números que estão ali escritos, tem um monte de número, um monte de código, um monte de coisa, mas procura pelas coisas que você conhece, amperes, volts, watts, olha atrás do carregador do seu celular, olha atrás do monitor de vídeo, olha, leia os dados que tem para você, que com esses dados você vai conseguir tirar conclusões e fixar melhor esses conceitos e saber os números desses conceitos que estão ao seu redor. Beleza? Valeu, até a próxima. Tem mais, tá cheio de coisa aqui hoje.